Bom, gente, então como eu disse aí, eu vou fazer esse preenchimento de tudo que a gente anotou até então, beleza? Então, como a gente estava falando, a função logarítmica, ela, por conta de ser a função inversa da exponencial, tem o seu domínio. Aí eu estava falando disso, né? Isso aqui que está de verde seria o domínio e contradomínio da exponencial. Aí a logarítmica, ela acaba trocando x com y, acaba tendo que o seu x sempre vai ser um valor real e positivo, e os seus resultados são sempre reais, positivos ou não, nulos, enfim, tá? Bom, a relação de x com y ela vai se dar da seguinte maneira, lembrando, né, que y é a mesma coisa que f de x. Vou até colocar isso aqui. E aí, qual é a lei de formação da função logarítmica que a gente concluiu? Essa aqui, log de x na base A. Para quem mandou bem, para quem de fato assistiu a aula na semana passada, já viu que o log em si tem restrições, e essas restrições do log, elas se dão justamente por conta da exponencial também. Hoje talvez fique um pouco mais clarificado isso, justamente porque a gente falou desse processo, né, de inversão das funções. E aí acaba ocorrendo uma inversão também das restrições. Na verdade, uma manutenção das restrições e uma inversão da função. Falei besteira. Então, a gente mantém as restrições da exponencial, que se mantém para o log, para a função do log não vai ser diferente. Que é o quê? Bom, as restrições acabam sendo em que esse A é um valor positivo, esse mesmo A tem que ser diferente de 1, e o resultado e o Y, desculpa, o resultado e o Y não, e x acaba sendo também maior do que zero. Lembra desse papo? Não, lembra não? Que a gente comentou assim, ó, lá na função exponencial, sim? Lá na função exponencial, a gente tem essa possibilidade, né, de conseguir concluir de que, por exemplo, o resultado sempre vai dar positivo. Beleza? Então, por conta da base ser sempre positiva, a gente falou disso ainda há pouco, né? Aí, o x, ele acaba tendo uma restrição também, porque, por conta dessa coisa, né, do x ser o novo y, você trocar x com y, né? Então, no final de tudo, sempre você vai no final, né, resumindo as ideias. Além da base do log ser sempre o valor positivo e diferente de 1, o logaritmano tem que ser sempre positivo também. Kaique, e os resultados? Como está escrito aqui, o resultado, que é o y, não sei se vocês mandam bem nessa ideia, nessa associação, isso aqui é como se fosse o y, por isso está na ordem, né, x, y. Isso aqui é o x, tá? Então, a gente vai ter que o x tem que ser sempre positivo e o y, cara, o y não pode dar qualquer valor. Essas restrições eu não acho que seja uma coisa super importante não, mas como se trata de log, para você estar sempre fazendo o log de forma correta e se ligando que tem restrições, estão anotadas aí. Eu queria agora continuar falando um pouquinho sobre gráficos, né? Eu até antecipei alguns desenhos, porque a gente vai ter uma certa, enfim, é uma relação completa mesmo, né? Uma relação direta com a função exponencial. Então eu vou me debruçar nessa parte, então espero que vocês estejam com bastante atenção. Vamos lá? Eu vou falar então do gráfico da função logarítmica, tá? E já antecipei aqui dois, que são os gráficos das funções crescente e decrescente exponenciais, né? A elevado a x e a elevado a x, beleza? Então são exponenciais crescente e decrescente. Porque assim como as exponenciais, a função log, obviamente toda função descreve um gráfico, mas aqui, assim como a exponencial, a gente vai ter uma dualidade, né? A gente vai ter a possibilidade da função logarítmica também ser crescente, também ser decrescente. E isso vai se dar, galera, justamente por conta do valor, também como a exponencial, o valor da base. Bom, a gente sabia que na exponencial, quando essa base aqui é maior do que 1, a função é crescente. Quando ela tem esse A aqui entre 0 e 1, a função é decrescente. Bom, vai depender da base do log, né? E aí é o mesmo A, na real. Bom, como é que vai ser isso? Se esse A aqui, né? Não sei se você está vendo, mas agora sim, ó, tem a lei de formação. Se esse A do log for positivo, desculpa, positivo ele sempre vai ser. Se ele for maior do que 1, ele vai acabar produzindo uma função crescente. Então, se você quiser anotar isso logo, eu acho interessante, tá? Qual é a parada para ser crescente? A base do log maior do que 1. E eu já vou adiantar aqui que para ser decrescente, a base do log tem que estar entre 0 e 1. Beleza? Tudo bem? Bom, essa ideia de crescência, ela vai acabar se dando dessa maneira aqui. Eu vou acabar fazendo esse desenho, então acredita porque eu tenho que acertar esse desenho, né? Eu vou fazer na mão livre. Tá preparado para isso? Você tá preparado mesmo? Então bora. Se liga.
a gente vai ter um aspecto parecido com esse. Essa seria a função y igual a log de x na base A. E aí, ela tem uma certa semelhança como se fosse a função exponencial rebatida, justamente uma ideia de inversa. Quem até pode ajudar nessa visualização, ou seja, eu não comentei nada sobre ele hoje, e não tem muito a ver com o assunto, mas ele tem super a ver nessa parte gráfica, que é quem passa essa ideia do espelho, né? Que é como se tivesse um espelho aqui, não é isso? Né? Daqui fez assim, né? Tá ao contrário. Então, quem ajuda a visualizar isso é a função que a gente chama de função identidade, tá? Que é uma função que tem ali de formação y igual a x, também chamada de bissetriz dos quadrantes ímpares. Lembrando, isso aqui não tem nada a ver com a aula, é só isso aqui que passa uma melhor ideia de que, na real, você tem uma inversão, né? É como se esse gráfico aqui de cima invertesse. Invertesse em relação a quem? Ele espelhasse em relação a esse aqui, tá? Isso também vai rolar lá na função decrescente. Então, resumindo, o que é a função crescente, galera? A função crescente, ela vai ter uma base maior do que 1. Esse aspecto aqui é como se fosse um... Não chega a ser um C completo, né? Mas, enfim, esse aspecto exponencial invertido, tá? E a função decrescente, ela também vai ter esse aspecto. Uma outra coisa que vale a pena chamar a sua atenção. Aqui na função crescente, é uma relação diretamente proporcional entre x e y, né? Ou seja, conforme o x vai aumentando, o y também vai aumentando. Uma coisa que eu lembrei interessante, ó, vê se tu gosta dessa informação. Eu não sei se tu lembra, mas quando a função tem esse modelo a elevado a x exponencial, ela acaba passando no ponto x0, y1, né? Que na real é sempre o valor que multiplicar aqui. Se aqui fosse 2 vezes 3 elevado a x, ia passar no 0,2, porque é o valor que multiplica a função. Mas como aqui é como se fosse 1 multiplicando a elevado a x, ela passa no a1. Como a exponencial é uma função inversa, ela não vai tocar o y, ela vai tocar o x, inverteu. E toca o x aonde? Adivinha? No 1, 0. Beleza? Tá. Então isso aqui na exponencial, aqui mesma coisa, 0, 1, e a outra vai tocar no 1, 0. Bom, fiz mágica aí, tá? Só para antecipar e também a gente não perder tanto tempo. Então esse aqui é o desenho, né? Essa é a ideia da função logarítmica. Sim, decrescente, obviamente. E aquela coisa dos pontos, também vou dar essa informação. Aqui seria 1, 0. Acaba tendo um encontro triplo, né, no mesmo ponto dessas três funções. Elas acabam se encontrando mesmo, isso sempre acontece. E aqui tem uma relação inversamente proporcional, né? Ó, conforme o x está aumentando, o y está cada vez menor. Está cada vez menor em relação à vertical. Na horizontal vai para a direita e na vertical está indo para baixo. Então, são inversamente proporcionais, justamente porque esse caso é produzido quando a base do log vai estar entre 0 e 1. Beleza? Aí até coloquei aqui, é a mesma lei de formação, aí para você não estranhar, aqui é quando a base é entre 0 e 1. Uma base fracionária, né? É isso, gente. Eu não tenho muita coisa mais para falar, não. Eu vou só fazer um último OBS quanto à inequação. Então, segura um pouquinho aí que tô quase acabando. 2 minutinhos.